Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, já faz algumas semanas que nós temos visto vários fundos imobiliários, em especial fundos de tijolo, caírem o seu preço de cotação. Então, fundos que estavam ali sendo negociados acima do seu P sobre VP, no caso, acima do seu preço justo, agora alguns deles estão sendo negociados ou no seu preço justo ou até abaixo do seu preço justo. E nesse vídeo eu vou mostrar 3 fundos de tijolo que atualmente estão nessa situação. Algumas semanas atrás eles estavam sendo negociados acima do seu P sobre VP e agora estão sendo negociados abaixo do seu P sobre VP, apresentando assim, a depender do seu critério de investimento, boas oportunidades de se comprar bons fundos com preço descontado. Como eu falei, isso dependerá bastante do seu tipo, de quais critérios você leva em consideração ao investir em um fundo imobiliário de tijolo. E eu tenho visto algumas pessoas se questionarem qual o motivo desses ativos, no caso dos fundos imobiliários, especialmente tijolo, está caindo o seu preço de cotação. Infelizmente, pessoal, o cenário atual do nosso país não é muito favorável para o ano de 2024. Então, muitas pessoas tinham a expectativa que a taxa de juros ela continuaria caindo, que o IPCA continuaria vindo em valores baixos, porém a expectativa que nós temos visto para o ano de 2024 não é muito positiva, especialmente com respeito ao teto de gasto do governo federal. Então isso acaba fazendo com que muitos investidores eles não queiram se arriscar em ativos da renda variável. E tem a questão também que muitos investidores estrangeiros acabam tirando o seu dinheiro daqui do país e acabam investindo seu dinheiro em ativos considerados de menor risco, como por exemplo a renda fixa lá nos Estados Unidos. Então o conjunto da coisa tem feito com que a cotação de muitos fundos imobiliários eles venham a cair. E apesar da expectativa ainda ser positiva para a queda na taxa de juros, ela não será mais tão alta como se tinha a expectativa, Alguns analistas falavam que até o final de 2024 a taxa de juros estaria entre os 9% e 9,5%. E agora a expectativa já é outra, Vai ficar ali na faixa dos 10,5%. Então, como eu mencionei, o cenário de um modo geral, infelizmente, não está muito positivo e isso acaba afetando os fundos imobiliários. Mas se você é investidor, você tem que ter a visão a longo prazo. Então, aí não fique preocupado, não fique desanimado, que isso é renda variável. Os ativos eles sobem e descem. Tem fases boas e ruins. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui 3 fundos imobiliários que atualmente estão sendo negociados com desconto, apresentando assim boas oportunidades de investimento. O primeiro fundo é o HSLG11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 90,71, com dividend yield de 9,51%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 8,63 por cada cota no acumulado. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 104. Mas, como observamos, está sendo negociado a R$ 90,71, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,87, então está com desconto aqui de 13%. É um fundo que atualmente tem aqui 1,3 bilhões, conta com um pouco mais de 54 milhões em caixa. Está chegando próximo aqui aos 35 mil cotistas. Atualmente tem uma liquidez média diária de R$ 853 mil. E o último rendimento pago foi de 74 centavos por cada cota. Lembrando que ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Então, próxima semana, ele estará anunciando os seus rendimentos para o mês de novembro. Aqui no seu relatório, pessoal, considerando apenas alguns pontos principais, eu aconselho você a depois ler o relatório de cada um desses fundos, se algum deles lhe interessar, para que você possa entender melhor. Aqui eu vou falar apenas em alguns pontos principais, beleza? Atualmente ele tem 5 ativos, então ele tem aqui 5 galpões logísticos. Aqui em cima vocês podem ver o nome de cada um deles, a localização, o tamanho, a participação do fundo. Podemos ver que o fundo é dono de 100% desses imóveis, o que é um ponto positivo. Se somarmos aqui os 5 imóveis, eles têm uma área total de 456 mil metros quadrados. Podemos ver também que a vacância física do fundo é totalmente zero, então no momento ele não tem espaços vagos, todos os seus espaços estão totalmente alugados. Alguns pontos em se levar em consideração aqui nesse ativo é com respeito aos seus locatários. Observe-se que ele tem uma grande posição de aproximadamente 40% do inquilino Casas Bahia. E
devemos nos lembrar que as Casas Bahia, né, que atualmente é considerada Via Varejo, ela está passando por uma crise financeira muito difícil. E tem uma grande possibilidade das Casas Bahia ela vir totalmente a quebrar. Então podemos ver que é uma exposição muito alta a apenas um inquilino. Atualmente, 2 imóveis desse fundo estão nas mãos das Casas Bahia. Aí talvez você se questione, mas se as Casas Bahia quebrar, desocupar os imóveis, ele consegue alugar para outras empresas. Sim, tem essa possibilidade, mas não é tão fácil assim, porque teria que ser uma empresa do mesmo segmento varejista das Casas Bahia. E as varejistas no Brasil estão passando por uma situação muito difícil. Então preste atenção nessa questão. Aqui podemos ver que 80% dos seus contratos são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, e aproximadamente 20% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. A maioria dos seus ativos é corrigida anualmente usando o índice IPCA, em praticamente 90% dos seus ativos, e o restante 10% é usado o índice IGPM. Podemos ver que 94% de todo o seu patrimônio está alocado nos ativos que atualmente ele tem. Ele tem aqui 4% do seu patrimônio na renda fixa e 1,6% investido em outros fundos imobiliários. Como eu já mencionei, sua vacância física no momento é totalmente zero, então ele não tem espaços desocupados. Com respeito ao pagamento dos seus aluguéis, atualmente está sendo pago da maneira correta, então não tem nenhum inquilino atualmente sem pagar os seus aluguéis. E aqui podemos ver o vencimento dos seus contratos. Na sua grande maioria, 82% dos seus contratos vão vencer a partir aqui do ano de 2027 em diante, o que é um ponto positivo. Outro fundo de logística, pessoal, que está sendo negociado abaixo do seu preço justo é o XPLG11. Está sendo negociado no momento a R$ 107,75, com dividend yield de 8,41%. E já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota, o valor de R$ 9,06. Descendo aqui, podemos ver que seu preço justo é o R$ 110,52, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado na faixa dos R$ 107,75, então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,97, então ele está com 3% de desconto. Seu patrimônio atual é de 2,9 bilhões de reais. Ele conta aqui com 421 milhões em caixa. Então, recentemente ele fez uma subscrição, por isso que ele tem todo esse capital aqui disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 312 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. Seu último anúncio de rendimentos foi de 78 centavos por cada cota. Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Então, na próxima terça-feira, que vai ser o dia 31 desse mês de outubro, ele anunciará os rendimentos que ele vai pagar no mês de novembro. Aqui no seu relatório gerencial, vamos considerar alguns pontos. Aqui podemos ver como seu patrimônio atualmente ele está investido. 90% do seu patrimônio está investido nos galpões logísticos que atualmente ele tem. Ele tem aqui 6% em ativos da renda fixa. E ele tem aqui também 4% em cotas de outros fundos imobiliários. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 66% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 34% são contratos típicos, que são aqueles contratos com uma duração menor. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver quem são seus principais inquilinos atualmente. Se destaca aqui a Via Varejo com 13%, a Leroy com 12%, a Renner com 8%, o Mercado Livre com 8%, o Grupo Pão de Açúcar com 7%, a B2W com 6%, entre outras. Então é um ponto a se destacar também com respeito aqui à Via Varejo, que atualmente é a sua principal inquilina. Como eu já havia mencionado, no fundo anterior, é uma empresa que está passando por uma situação financeira difícil e tem uma grande possibilidade dela vir a quebrar. Então esse é um ponto que devemos levar em consideração ao querer investir nesse fundo. Aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui os 57%. O segmento varejista, então é um ponto a se levar em consideração também. Com 12% o setor de material de construção. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver com respeito ao indicador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Em 75% dos seus contratos é usado o índice IPCA, em 22% o índice IGPM e em 3% o índice IPC. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos, 89% dos seus contratos vão vencer a partir aqui do ano de 2025 em diante.
Então esse é um ponto positivo também. Com respeito à sua vacância física atualmente, pelo menos aqui dos últimos 12 meses, um ponto muito positivo desse fundo é que ele conseguiu diminuir bastante com respeito aos seus espaços que estavam totalmente vagos. Então ele tinha aqui aproximadamente 7,2% dos seus espaços totalmente vagos em outubro de 2022 e 12 meses depois ele conseguiu chegar aqui a apenas 2,3%. Então mostrando assim que ele diminuiu bastante aqueles espaços que estavam vagos. Então, consequentemente, a sua receita aumentou e dessa maneira ele conseguiu aumentar também a distribuição em dividendos. Aqui podemos ver que atualmente ele tem aqui 17 galpões logísticos, ele tem mais um em fase de construção. Se pegarmos todos os ativos que atualmente ele tem, no caso os imóveis que ele tem, e somarmos o tamanho, ele tem aqui 922 mil metros quadrados, no caso a soma de todos os seus imóveis. No momento ele tem aqui 45 inquilinos locatários. Como eu já mencionei, a sua vacância está de 2,3% e a sua vacância financeira de 1,4%. Para quem não sabe o que é a vacância financeira, é a receita que o fundo está deixando de ganhar por causa aqui da sua vacância física, por causa daqueles espaços que estão desocupados. E por último, pessoal, temos aqui o VILG, que também é um fundo de logística, sendo negociado a R$ 104,26, com dividend yield de 7,83%. E já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota o valor de R$ 8,16. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é o R$ 111,69, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado na faixa dos R$ 104, então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço ao PVP está de 0,93, então está com 7% de desconto. Tem um patrimônio aqui de 1,6 bilhão de reais, conta com um pouco mais de 31 milhões em caixa, tem um pouco mais de 164 mil cotistas, uma liquidez média diária de 2,2 milhões de reais, e seu último rendimento anunciado foi de 70 centavos por cada cota. Ele também anuncia aqui no último dia útil de cada mês, então próxima semana, na terça-feira, ele anunciará os seus rendimentos. Aqui no seu relatório de inicial, vamos considerar algum ponto sobre esse fundo. Aqui podemos ver esse indicador com respeito à taxa de ocupação média. Então, isso daqui vai avaliar qual é a vacância atual do VILG11. Essa linha azul aqui, ela é correspondente ao VILG11, que no momento está de 87,8%. Se pegarmos essa porcentagem até os 100%, vai dar ali aproximadamente 12,2%. Então, essa é a vacância atual do VILG11. Podemos notar que essa vacância ela aumentou se compararmos a sua vacância de 12 meses atrás, que era aqui de 99,9%. Então, praticamente zero, e agora ela tem uma vacância aqui de 12%. Então, esse é um ponto negativo com respeito ao VILG11 e que você deve levar em consideração. Com respeito ao pagamento dos seus aluguéis, podemos ver aqui que no ano de 2022 e 2023 ele teve algumas oscilações, né? Infelizmente, alguns inquilinos acabaram atrasando ou até deixando de pagar o aluguel. Porém, podemos ver que desde agosto, agora de 2023 até agora o mês de setembro, ele tem conseguido ali se estabilizar. Quem acompanha notícias sobre fundos imobiliários talvez se lembre, né, que algumas empresas como Tokstok, entre outras, haviam atrasado o pagamento com respeito aos aluguéis. Por esse motivo que teve essas oscilações aqui. Descendo mais um pouquinho, pessoal, podemos ver que atualmente o VILG11 ele conta aqui com 15 imóveis, então 15 galpões logísticos, somando eles tem uma área total de 590 mil metros quadrados, ele tem um total aqui de 50 locatários, 50 inquilinos. E aqui vocês podem ver quem são seus principais inquilinos. Se destaca aqui a Tokstok, que é uma empresa do setor de varejo, a Netshoes, que foi comprada, né, pela Magalu, tem a Unilog, que é uma empresa logística, a Privaria, Ambev, o Boticário, entre outras. Então ele é bem diversificado com respeito aos seus inquilinos. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 82% deles são contratos típicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração menor, e 18% são contratos atípicos, contratos com uma duração maior. Segmento de atuação dos seus principais inquilinos se destaca aqui em especial em empresas do setor de e-commerce, então poderíamos considerar aí como setor de varejo, né? Ele tem aqui sua maior exposição, e com 26% em empresas do setor de logística. Aqui podemos ver também com respeito ao vencimento dos seus contratos, na sua grande maioria, 77,6% vão vencer a partir aqui de 2026 em diante,
E se pegarmos todos os seus contratos que atualmente ele tem e fizermos uma média ponderada, vai dar aqui aproximadamente 4 anos ainda de duração. Com respeito ao índice de reajuste, podemos ver que a maioria dos seus contratos é usado o índice IPCA, em 78% deles, e em 22% é usado o índice IGPM. Então, pessoal, esses são aí 3 ativos, 3 fundos imobiliários de logística que estavam sendo negociados acima do seu preço justo e por causa dessa queda na cotação, atualmente estão sendo negociados agora abaixo do seu preço justo, com desconto. Como eu sempre falo, é muito bom pegarmos fundos imobiliários de tijolo abaixo do seu preço justo, que além dos dividendos que você vai receber mensalmente, você também pode ganhar com uma futura valorização desses ativos. Como eu mencionei, aconselho vocês, se algum deles interessou, a analisar de uma maneira mais aprofundada, ver também com respeito à alavancagem de cada um desses fundos, que pode impactar negativamente no futuro deles. Então vocês têm que levar em consideração todos os pontos antes de decidir se vale a pena ou não investir, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses ativos e se tem aproveitado a oportunidade para poder aumentar a sua posição. Ou se não investe, se pretende investir no futuro. Deixe aí nos comentários. Pessoal, agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.